E aí pessoal, tudo bem? Boa tarde. Eu vim com mais um vídeo aqui que é a respeito de por que eu não gosto de alguns debates, tipo, vamos pegar um exemplo do calvinismo e arminianismo, pré-tribulação, pós-tribulação, negócio do adventismo lá, CBB, CCB, na verdade, CCB, CBB, eu acho que é investimento, a CCB. E a graça eu acho um pouco chato, não é que eu não goste, eu acho chato porque eu percebo uma coisa nas igrejas e eu vou falar no final aqui, o que você também deve ter percebido, que a maioria, infelizmente. Mas tá bom, vamos lá primeiro. Tribulação, pré-tribulação e pós-tribulação. Na tribulação, você vê que a maioria das pessoas que defende, hoje, por causa do movimento pentecostal ter crescido, você vai estudar lá, você vê que antes dos cristãos, né, os protestantes ter entrado com essa tese, surgiu no catolicismo, um grupo de católicos surgiu e aquilo foi adotado pela igreja. Até então não se tinha esse pensamento. Aí eles vão se apanhar em texto assim que você olha assim e você fala assim, ô Jesus, será que o cérebro dele está derretendo? Tipo, a igreja Filadélfia lá, porque na hora da tribulação te livrarei, e falar, ah não, porque esse texto serve para não. Irmãos, é meio complicado, né? Aí você pega lá um que é pós-tribulacionista mostrando um texto lá de Jesus. Apesar que eu não vi o pessoal mostrando, eles mostram outros, mas, exemplo, você lê, eu percebi, né, em Apocalipse 16, mostra lá o anticristo, se torna tenebroso o reino dele, então já tem mais de 3 anos e meio. Que 3 anos e meio é quando ele rasga o contrato e acontece aquela coisa toda. 3 anos e meio fica bom, 3 anos e meio fica ruim. Aí fala que estão cercando Israel, Eufrates secou. Então, quer dizer, já estamos ali próximo, sei lá, de 5, 6 anos, talvez até do sétimo ano. Já estamos por final da tribulação. Aí Jesus fala assim: Eis que venho como ladrão. Ah, mas vem para o judeu uma segunda vez? Não vi isso na Bíblia. Eu vi que como ladrão é a primeira vez que ele vai vir. Então, assim, é complicadíssimo mesmo. É muito complicado. E o pessoal não aceita aquele texto, mas aceita aquele outro lá que tá falando que é a igreja de Filadélfia. Aí você fala assim, cara, que infantilidade é essa? Você tem que primeiro conseguir refutar esse texto, ou ver se ele tá fora de contexto. Mas não tá, ali tá o cronograma certinho do que vai acontecer. Tanto que Jesus ainda não veio, porque o próximo selo é o selo lá do castigo da Babilônia. E Deus fala, né? Sai dela, povo meu. Quer dizer, Deus ainda tem povo dentro da Babilônia. Vocês já me entenderam bem do que eu tô falando, ou da onde, né? Segunda parte, calvinismo e arminianismo. A discussão chega a ser boba por quê? Porque quando você vai estudar a Bíblia sem saber nenhum dos dois, o que você vê? Jesus falando assim, olha, esforçai por entrar na porta estreita. Peraí, o arminianismo fala que você tem que ir em direção a Deus. Deus te acha, chama, bate a porta, e você assim vai em direção a Deus, respondendo o seu chamado. O calvinismo já é o contrário, que Deus já elegeu quem vai ser salvo e quem não vai. Então só os eleitos conseguem. Então, tipo assim, imagina, esforçai por entrar na porta estreita. Vai esforçar? Não. Eu sou eleito, preciso esforçar. Ah, esquitou a porta e bato. Se você é eleito, você vai abrir. Não, eu esquitou a porta e bato. Se você abrir, aí vem Paulo com aquele texto lá de 2 Coríntios 6:1, que ele fala de para que a graça não seja recebida em vão. Peraí, por causa de calvinismo. Isso não bate de jeito nenhum. Graça em vão. A graça foi dada para quem foi salvo. A eleição foi dada para quem foi salvo. Aí vem lá vários outros textos, né? O próprio Judas 1:4 fala da dissolução da graça. Aí você fala assim, dissolução, tirar a moral, tirar a ética, tirar o sentido original da graça, o que seria isso? Aí o próximo versículo você fala, o que está acontecendo nessa igreja? E a única coisa que Judas fala, no próximo versículo, ele falou isso no 4, da dissolução, que ele faz a dissolução da graça, no 5 ele fala, porque o mesmo povo que foi salvo por Deus, depois foi condenado. Então, o que se dá a entender é que aquela galera estava acreditando que após receber a graça não há perdição, já está salvo. Então, quer dizer, isso já derruba a hipergraça e também acaba derrubando de tabela a graça calvinista, mostrando que quem é salvo pode se perder e quem está perdido pode ser salvo. E Jesus, em toda a sua pregação, faz isso. Eu estudando esses. Eu acho que foi. Não foi nem uns 5 dias, uns 3 dias. Eu cheguei na parte da história da igreja sobre Calvino, né?
E Calvino ele evitou de falar de Apocalipse. E se você pega o começo das 7 cartas de Apocalipse, é se aquele que permanecer até o fim, sabe? Então, você vê que Cristo vai colocando umas condições. Ele não garante salvação de ninguém. É o que? É a nossa luta contra o pecado, manter santidade, para não perder a graça. Eu tenho até um vídeo aí falando sobre a graça, os estágios, né? Você recebe a graça salvadora, depois, no caso, alguns chamam redentora, né? Aí passa para o estágio da graça permanente. Aí, beleza, aí depois que você está ali na graça permanente, você recebe um outro estágio, que aí é quando você já está mesmo na parte mais profunda do ministério, que é a graça abundante, né? Ou crescente, como diz Pedro. Então tem todos os versículos, tem tudo ali. Depois vocês dão uma olhada. Então, e você pega ali Tito, tem vários textos assim contradizendo totalmente. Então eu acho assim meio chato porque assim, eles lêem a Bíblia até mais que muitos pentecostais. E apesar de eu não ser pentecostal, mas ter vindo de uma linha tradicional, eu vejo que, tipo assim, os pentecostais, sem saber, tá acertando mais que eles sabendo. Então, assim, é estranho. A outra parte, adventismo. Se você já leu Gálatas, acho que você já deve estar rindo. Agora, se você não leu, você deve ter lido Atos 15, falando o que é para os gentios e o que era para o judeu. Ali a separação da lei. E no 21, quando Paulo retorna, que ele chega e Tiago conversa com ele antes de ele raspar a cabeça e com os irmãos lá no templo, eles pegar e fazer a prisão dele, em Atos 21. Então, quer dizer, os gentios estão isentos daquilo ali. Por isso que Jesus falou, o sangue é da nova aliança. Você vai ver lá, acho que é 2 Coríntios 3, se eu não estou enganado, sobre... Ele fala do como chama? Do Espírito, né? Agora deu branco o nome do negócio. Mas ele fala lá sobre a lei escrita em pedra a graça, né, dada pelo Espírito, essas coisas assim. Então ele explica muito bem sobre os dois, né, a velha aliança e a nova aliança. E a outra parte, CCB. CCB é complicadíssimo você falar. Alguém que não segue a Bíblia, só pega o versículo e diz, peça aqui, eu deduzi, e ainda interpreta errado, deduzi que está defendendo o véu. Não, Paulo está fazendo uma explicação, e no final ele termina, vocês decidem entre vocês mesmos, vocês julgam se é de Cristo, o que é? A igreja de Cristo não tem tal costume. Aí os outros falam, é tal costume de usar ou de não usar. Não tem essa. Se ele mandou decidir, é porque não é importante. Julgar entre vós mesmos. Bom, o que é de Deus não tem essa de julgar entre vós mesmos. É fazer ou não fazer. O texto é muito claro, só que... E outras coisas, porque eu vi que ele sai da Bíblia, acredito que o negócio é revelado ali na hora, então eles são um grande profeta e a gente é meio... Então o exclusivismo chega a ser um pouco até arrogante da parte deles. Não admite. Aí a parte aí de graça é complicadíssimo. Se você for perguntar para cada pastor a respeito da graça, a maioria não sabe explicar. Você viu que eu falei a respeito da graça redentora, graça salvadora, né? A graça permanente. Eu peguei os estágios que Paulo falou. Claro que a graça vai, às vezes, é muito mais além do que a gente consegue compreender. Mas pelo menos já nos dá uma noção muito melhor do que o calvinismo conseguiu dar. Onde ele só coloca lá a graça é isso e pronto, acabou. E o arminianismo às vezes fica patinando na resposta. Então, assim, chega a ser chato um pouco você conversar. Se você coloca uma questão igual essa que eu coloquei dos estágios da graça que Paulo veio falando, a heresia está criando doutrina nova. Tá ali, ó, nas escrituras, tem uns textos, tem um vídeo em cima aí. Então, essas partes que eu acho chato a conversar. Claro, depois de certo tempo a gente tem que aprender a voltar a ter paciência com quando a pessoa é um pouco ignorante, que tem pessoas que não sabem e se coloca como se conhecesse muito. Ah, Marcelo, você conhece muito? Não conheço muito, mas no Novo Testamento eu tô 20 anos rodando isso aqui. 20 anos lendo, 20 anos procurando, 20 anos... E eu tenho a humildade, de vez em quando mesmo, não parecendo, de olhar alguma coisa e, opa, quando eu vi o Adventismo, eu falei, eu vou procurar, se eu tiver errado, eu vou mudar. Quando vieram com essa história do calvinismo, eu falei, opa, eu quero saber esse negócio aí. Se eu tiver errado, eu vou mudar. Por quê? Porque o meu objetivo é agradar a Deus, não é defender a minha tese. E você encontra pessoas que estão defendendo a sua igreja, a sua tese, a sua cultura, a sua linha de pensamento. E isso é muito ruim e prejudicial para a igreja e para a própria pessoa, porque isso aí, se você não soubesse, talvez não influenciaria na sua salvação. Sabendo, vai influenciar na sua salvação sim. Se você entendeu e não quer mudar,
Não, não entendi. Opa, tudo bem. Na ignorância é a inocência. Agora, o que acontece não, que a maioria das pessoas está assim. Está complicado, muito complicado. Então, eu evito, eu acho, às vezes eu escuto um debate ou outro lá, vejo onde um falhou, outro errou, o que o outro podia ter dito. Pode ser até legal para você aprender alguma coisa, mas não produz muito em salvação. Então, mais para orientação, seria ali mesmo para aquele momento que você não está fazendo nada, tá lavando a louça ali, o quintal, dando banho no cachorro, você bota o fone, você pode até ouvir para você aprender alguma coisa, saber alguma coisa a mais. Agora, o importante isso, coisas importantes assim, tipo, exemplo, a respeito da cultura católica, é bom você saber. Pra você ver ali onde que os padres estão mentindo, os textos. Eu tenho, nossa, uma renca de texto assim que quando você coloca, nenhum católico responde. Nenhum. Porque está escrito assim claramente. Eu coloco, ainda puxo a Bíblia Ave Maria e coloco da Bíblia deles. O que eles falam que, às vezes, uma desculpa que a nossa é diferente, né? Irmãos biológicos de Jesus, Divindade de Maria, essas coisas assim. Então, é só isso mesmo que eu queria falar, porque eu não sou muito fã de debate. Até mais por esse motivo. E muitas vezes não aceita e depois quer enforrar 5, 6, 7, 8 versículos que não tem nada a ver, que não fala daquilo e que na cabeça dele deduz que fala aquilo. E o que você mostrou que fala diretamente daquilo e claramente, a pessoa não aceita. É estranho. Mas é isso aí, pessoal. Graça e paz estejam com todos vocês. Amém.